Olá, pessoal! Gente, hoje nós vamos falar sobre a vinda da família real para o Brasil. Na verdade, nós vamos só seguir a cronologia da história. Nós estudamos em Confidência Mineira, Conjuração Baiana. Sabemos que esses movimentos também foram frutos de ideologias, de revoluções que aconteceram fora do Brasil. É o caso da Revolução Francesa, que trouxe os ideais de liberdade, fraternidade e igualdade, que acabaram se espalhando aí por além da Europa e chegando ao Brasil. E também ainda questões do iluminismo, do movimento iluminista, que foi tão impregnado na independência dos Estados Unidos e que, a exemplo da independência dos Estados Unidos, muitos movimentos aqui no Brasil, muitos movimentos revolucionários, revoltas, acabam trazendo para si esses ideais de uma forma geral. Então, assim, hoje nós vamos falar sobre a vinda da família real para o Brasil, a Revolução do Porto e a Revolução Pernambucana. Então, eu espero que vocês compreendam direitinho, porque a história ela é cronológica, então precisa que a gente entenda esse efeito de causa e consequência que a todo momento os acontecimentos históricos estão impregnando nessa linha do tempo, nessa cronologia. Para que entendamos a vida da família real aqui ao Brasil, nós precisamos voltar no tempo e ver como estava a Europa naquela época. Por que na verdade a família real veio para o Brasil em 1808, tá? Então vamos lembrar de Napoleão Bonaparte. Vocês lembram do bloqueio continental que foi instituído em 1806 por Napoleão Bonaparte? Napoleão Bonaparte era líder da França a essa época, na verdade dominava praticamente toda a Europa, tentou dominar a região da Inglaterra e não conseguiu e decretou em 1806 o chamado bloqueio continental, impedindo os outros países da Europa de comercializar com a Inglaterra. Dessa forma, Napoleão Bonaparte queria enfraquecer economicamente a Inglaterra e poder, enfim, confirmar o domínio nesse território. Quem se opõe ao bloqueio continental? Portugal, porque Portugal já tinha relação comercial com a Inglaterra e continuou tendo, então ela desobedeceu ao bloqueio continental. E a punição, segundo Napoleão, era que ia sofrer a invasão das tropas napoleônicas. Na época, era um exército invencível, o exército de Napoleão Bonaparte. E aí, os portugueses zarpam para o Brasil, na verdade, fugindo de Napoleão Bonaparte. Não foi nenhuma ideia planejada. A família real, na verdade, não decidiu, vamos para o Brasil porque nós queremos morar nessa colônia. Não, nada disso. Eles vieram fugidos de Napoleão Bonaparte e vieram acompanhados por navios ingleses que foram encaminhando, que guardaram a coroa que vinha de Portugal para o Brasil. Era uma forma de ter essa questão de amizade, né? Portugal se comprometeu com a Inglaterra, aliás, se comprometeu com a França, continuando o comércio com os ingleses, e em contrapartida a Inglaterra ia proteger a coroa portuguesa e iriam acompanhá-los. Eles escoltaram todos os navios, os 14 navios que vieram para o Brasil em 1808. No dia 8 de março de 1808, a família real chega ao Brasil, escoltada pelos navios ingleses, cerca de 14 navios, aliás, 14 navios e cerca de 15 mil pessoas. Ou seja, só era a família real? Não, é uma forma de se tratar isso. Os livros trazem a chegada da família real no Brasil, mas não era somente a família real. Junto com a família real, vários nobres portugueses, burgueses, todo o número de pessoas que estavam a serviço da coroa, criados, empregados, funcionários e muitas mercadorias. E nesses 14 navios, o rei trazia consigo muitas mercadorias, muito dinheiro, muita prata, muitos livros, cerca de 60 mil livros vieram nessas embarcações, porque afinal de contas o rei não sabia quanto tempo que iria ficar no Brasil e precisava se munir de tudo. Então chegou ao Brasil a família real junto com toda essa multidão de pessoas, cerca de 15 mil pessoas, o que vai gerar, o livro não conta, geralmente os livros de história não falam sobre isso, mas o que gera, de certa forma, um transtorno social, porque o Brasil, a colônia, não estava preparada
para da noite para o dia receber tanta gente assim. Então, assim, casas foram desocupadas para poder colocar pessoas que vieram de Portugal, alguns nobres que vieram de Portugal. Então, assim, muitas coisas foram feitas às pressas, porque afinal de contas, como eu disse para vocês, não foi nada planejado. O rei não queria, na verdade, vir para o Brasil. Era a única opção que lhe restava, porque eles estavam fugindo de Portugal. Vocês precisam entender que existe um interesse mútuo, mas que nesse jogo de interesses a Inglaterra sempre foi mais beneficiada do que os portugueses. Então a Inglaterra ela escoltou a família real até o Brasil, mas isso não foi na verdade um grande favor. Depois da família real estabelecida aqui no Brasil, a primeira coisa que os ingleses pressionaram o rei Dom João a fazer foi a abertura dos portos para que os ingleses pudessem comercializar os seus produtos no Brasil. Como assim, professor? Por que a abertura dos portos? Porque o Brasil, na verdade, ele mantinha o pacto colonial, em que a colônia, no caso o Brasil, só poderia comercializar com a metrópole, Portugal, ou seja, não tinha como a colônia ou o Brasil não tinha permissão de nem comprar nem vender produtos de outros países. E a Inglaterra queria muito comercializar com o Brasil, então ela pressiona o rei. Mas além disso, em 1810 foi estabelecido 2 tratados assinados entre o rei de Portugal, Dom João, e os ingleses, que é o Tratado de Amizade e Aliança e o Tratado de Comércio e Navegação. O Tratado de Amizade e Aliança seria esse acordo em que um iria ajudar o outro, principalmente os ingleses em relação a Portugal. Então os ingleses iam deixar dispostos a Portugal navios ingleses, soldados ingleses para uma invasão estrangeira, por exemplo, mas que estivessem ali à disposição do rei. O Tratado de Comércio e Navegação é um tratado que, na verdade, beneficiava mais os ingleses, porque era um tratado que estabelecia questões econômicas. Por exemplo, os produtos ingleses, ao chegar no Brasil, eles não pagariam um imposto tão alto quanto das outras nações. Os produtos ingleses pagariam só 15 ou 16% de imposto. Os demais países pagariam 24% de imposto. Então, isso beneficiou muito os ingleses. Uma outra questão que o livro também não contempla, mas os ingleses que morassem aqui no Brasil, ao cometer um crime, eles seriam julgados pelas leis inglesas e não pelas leis de Portugal. Mas, se algum português morasse na Inglaterra e cometesse um crime, seria julgado pelas leis inglesas. Portugal não ia interferir. Então, foram acordos que, na verdade, beneficiaram muito mais ingleses do que portugueses. A vinda da família real para o Brasil, ela vai mudar tanto a configuração do Brasil como da própria Europa. Pela primeira vez, um rei decide mudar para a colônia. Isso só aconteceu com Portugal e Brasil. O rei de Portugal veio para o Brasil em 1808. E aqui no Brasil, as transformações são significativas, tanto no campo político, mas no campo social. Então, assim, primeira coisa, a abertura dos portos, como eu falei a vocês. O rei chegando no Brasil, ele assinou um decreto de abertura dos portos, como eu já falei, que era a abertura para o comércio de nações amigas. E entre essas nações amigas, a mais beneficiada era a Inglaterra. A Inglaterra queria muito poder comercializar com o Brasil, que vocês lembram, a Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar, então ela tinha muitos produtos industrializados para vender para o mercado exterior e o Brasil era visado pelos ingleses. A organização de um corpo ministerial, o rei na verdade estava ali configurando a situação política do Brasil e precisava de ministros para ajudar nessas questões políticas. Criação de academias militares, criação da marinha, fundação do Banco do Brasil, logo assim que a família real vem para o Brasil, criação do museu, da Biblioteca Nacional, do Jardim Botânico, que ainda hoje existe, é muito frequentado, é muito visitado, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido e a Portugal e Algarves, ou seja, o Brasil deixava de ser colônia e passava a ser Reino Unido. O Brasil se tornou, a partir de 1808, a sede da família real. E isso vai trazer como consequências transformações significativas. Olha aí, a primeira universidade passa a ser criada no Brasil depois da chegada da família real. O Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional. Então, assim, muitos
Afinal de contas, a família real estava aqui e precisava organizar a casa, precisava construir o que não tinha. E aí foi feito a partir da vinda da família real. Mas enfim, como ficou Portugal depois que o rei e toda a família real veio para o Brasil? Portugal, na verdade, o rei abandonou Portugal e veio se esconder no Brasil. A verdade foi essa, ele veio fugir das tropas de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte exerceu domínio sobre os portugueses até um certo tempo, mas na verdade Portugal nunca foi o objetivo de Napoleão Bonaparte. Em 1815, essa história já foi contada, Napoleão Bonaparte termina o seu reinado na França, porque apesar de que não era uma monarquia, a gente sabe disso, mas Napoleão Bonaparte passa por sucessivas derrotas na Europa e em 1815 ele é exilado na ilha de Santa Helena e fica lá até morrer em 1821, o ano da sua morte. E a Europa toda se reorganiza em torno de uma monarquia, a gente também já sabe disso, aconteceu o Congresso de Viena, foi delimitado tudo que Napoleão Bonaparte havia modificado na Europa, porque tinha conquistado muitos territórios para a França, enfim. E aí o que acontece em Portugal? Os portugueses na cidade do Porto, por isso que é conhecido como Revolução do Porto, eles exigem, através de uma revolta, que o rei retorne a Portugal. Não só que o rei retorne a Portugal, entre outras transformações políticas, eles exigiam que o Brasil não fosse mais sede da coroa, não tivesse tanta importância como foi dada ao Brasil e que continuasse sendo uma colônia. E a partir dessa revolta, dessa revolução, o rei retorna à cidade do Porto, na verdade a Portugal, em 1821 e deixa aqui o príncipe regente Dom Pedro I. Muito provavelmente Dom João não queria voltar para Portugal, não era algo que ele pretendia exatamente, não era uma escolha, mas ele é pressionado por todos os lados, principalmente pelos portugueses. Ele sabia que precisava voltar para garantir o seu reino, afinal de contas, a Revolução do Porto ela poderia adquirir uma proporção maior e ele ser destituído do poder em Portugal, então ele retorna para Portugal, a família real, na verdade, volta para Portugal e fica no Brasil o príncipe regente, que é o Dom Pedro I, junto com a sua esposa Leopoldina, a imperatriz Leopoldina. E a intenção é que Dom Pedro I, na verdade, acate todas as ordens de Dom João. Afinal de contas, ele era o príncipe regente, deveria acatar as ordens do rei de Dom João. E Dom João retorna com a sua esposa e demais filhos para Portugal, deixando Dom Pedro I no Brasil como príncipe regente. Isso acontece em 1821. Então, a Revolução do Porto aconteceu em 1820. Dom João retorna a Portugal em 1821. Tudo isso consequência de quê? De uma nova configuração política na Europa, em torno do que Napoleão Bonaparte tinha causado e do final do governo de Napoleão Bonaparte, da era de Napoleão Bonaparte na Europa. Quando ele é exilado e a Europa, enfim, retorna ao sistema político monárquico, as coisas na Europa se configuram de uma forma diferente e aí cada rei precisa assumir o seu domínio territorial. No caso, Dom João ele é pressionado a voltar a Portugal. Mas antes do retorno de Dom João para Portugal, aconteceu no Brasil uma revolta, que é a Revolta Pernambucana. E o rei precisa, aqui no Brasil, na verdade, essa revolta não dura muito tempo. O rei logo sufoca esse movimento, porque morando no Brasil, estando aqui no Brasil, ele acompanhava mais de perto esses movimentos separatistas, então não dura muito tempo. Porém, estavam muito organizados. A gente vai falar um pouquinho das causas e das consequências dessa Revolução Pernambucana, mas eu vou chamar a atenção de vocês primeiro para essa bandeira que foi criada durante esse movimento, que é a bandeira que hoje é usada, bandeira de Pernambuco, com a exceção de que Pernambuco, hoje essa bandeira tem apenas uma estrela ali, e na época a criação original tinha 3 estrelas, porque além de Pernambuco estava Paraíba e Rio Grande do Norte, que aderiram a essa revolta. Então nós vamos falar um pouquinho dessa Revolução Pernambucana em 1817, que é um pouquinho antes do rei retornar a Portugal.
Os pernambucanos, eles passavam por uma grave crise econômica e social. Primeiro que quando a família real chega ao Brasil, o rei decreta o aumento de impostos. Era necessário aumentar os impostos para o custo de vida de todas aquelas pessoas que chegaram no Brasil da noite para o dia, cerca de 15 mil pessoas. Para isso, ele aumentou os impostos das principais capitanias, entre elas Pernambuco, porque de lá vinha uma demanda de produção muito grande, que era a questão do açúcar e do algodão. E os pernambucanos já viviam de forma miserável, principalmente a partir de 1816, porque em 1816 houve uma seca muito grande na região de Pernambuco, na região do Nordeste de uma forma geral. Mas Pernambuco sofre muito com essa seca, então assim, o custo de vida lá aumenta significativamente, as coisas se tornaram mais difíceis e a sensação de que eles tinham é de que eles estavam mantendo o custo de vida da família real no Brasil, porque os impostos foram aumentados de forma significativa. Então, assim, tudo isso, no meio de tudo isso, aliado à queda do preço internacional do açúcar e do algodão, então tudo isso aí vai gerar um forte movimento de resistência em Pernambuco. Além dos revoltosos em Pernambuco criarem uma bandeira, eles se consideravam separados de Portugal, mesmo que por um breve período, mas eles se consideraram separados de Portugal. O objetivo era instaurar uma república e separar Pernambuco do restante do Brasil, pondo fim ao domínio do rei Dom João. Mas isso não acontece, como eu disse para vocês, é sufocado esse movimento muito rápido, ainda no mesmo ano, em 1817. O governo da Bahia manda tropas, e essas tropas, tanto soldados como navios, são enviados do governo da Bahia. Ao mesmo tempo, Dom João envia as tropas do Rio de Janeiro, então os revoltosos em Pernambuco basicamente são cercados passam por sucessivas derrotas. No final, o rei manda prender todos os envolvidos e alguns dos líderes são mortos, são condenados à morte. Mas é importante que a gente ressalte a organização desse movimento. Não houve tempo, não houve como isso dar certo, até porque a presença do rei aqui no Brasil pesava muito, era muito rápida a organização no sentido de sufocar o movimento, mas os pernambucanos chegaram a mandar um dos líderes, um dos membros desse movimento para os Estados Unidos, para comprar mantimentos, para comprar armas, e conseguir reforços para voltar ao Brasil e de fato confirmar e instaurar essa república pernambucana. E não dá tempo, não tem como isso acontecer, como eu disse para vocês, a presença do rei ainda pesava muito aqui no Brasil, porque era muito rápido a forma de se organizar contra essas revoltas. E o rei de Portugal, na verdade todos os reis naquela época, eles tinham como experiência o que tinha acontecido na Europa em relação às revoltas, às revoluções, no caso da Revolução Francesa, no caso da Revolução Inglesa. Então todos os reis, eles viviam em alerta e com o princípio de sufocar desde o início cada movimento, cada revolta que pudesse surgir em seus domínios territoriais. No final, Pernambuco perde Alagoas porque estavam juntos, viu? Em 1817 aí, Pernambuco é separado de Alagoas, que se torna um estado independente. Hoje nós já sabemos disso pelo mapa geográfico do Brasil, mas na época pertenciam à mesma região territorial e os seus líderes são condenados à morte. Espero que tenha ficado claro, gente. Nós encerramos por aqui. Mas eu espero que tenha ficado bem claro desde a vinda da família real, o retorno do rei Dom João a Portugal e a revolta pernambucana.